Queridos amigos e caros irmãos, finalmente chegamos à solene celebração do Sagrado Tríduo da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta grandiosa celebração litúrgica que compreende 3 momentos. Ontem celebramos o primeiro momento, a Santa Missa in Cena Domini, a missa da ceia do Senhor, quando fazíamos memória, celebrávamos a instituição do Sacrossanto Sacramento da Eucaristia. E hoje, sexta-feira da Paixão, celebramos em comunhão com toda a Igreja a celebração da Paixão, a celebração da cruz, a celebração da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E neste dia, único dia em que a Igreja não celebra o sacramento da Eucaristia, ou seja, não celebra a Santa Missa, nós temos esta segunda parte, que é uma celebração, um ato celebrativo em que somos chamados a adorar a Sagrada Cruz do Senhor. E neste dia, nesta celebração da sexta-feira, a Igreja proclama a Passio Domini, a Paixão do Senhor, segundo o Evangelho de São João, segundo a narrativa de São João Evangelista. No domingo de Ramos, a Igreja alternadamente medita e proclama a Paixão do Senhor segundo um dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, deixando a narrativa de São João para a Sexta-feira Santa. Isso é muito importante, irmãos, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve catequese a respeito da narrativa do 4º Evangelho, a respeito da Passio Domini, da Paixão do Senhor. Porque o 4º Evangelho é um evangelho muito especial. Já os antigos doutores, padres da Igreja, reconheciam que entre os 4 evangelhos canônicos, o Evangelho segundo São João ocupa um lugar muito especial, sendo um evangelho profundamente teológico e profundamente espiritual. De fato, quando lemos o Evangelho de São João, precisamos lê-lo sempre em 2 planos distintos. O plano histórico, ou seja, São João nos relata fatos históricos a respeito da vida de Nosso Senhor, e precisamos ter um segundo plano que corre paralelamente ao primeiro, que é o plano teológico, místico, espiritual. Portanto, o 4º evangelista, quando nos lega, nos deixa, a sua narrativa evangélica a respeito da vida e das palavras, da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Divino Espírito, nos traz um acontecimento histórico, mas ao mesmo tempo, junto, paralelamente a este acontecimento histórico, nós temos uma verdade de fé muito profunda. Padre Leonardo, isso significa que esta dimensão espiritual está ausente nos outros evangelhos? Absolutamente não. Cada evangelista nos reporta os acontecimentos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infância, o seu ministério público, sua morte e sua paixão, tendo em vista uma dimensão teológica, de acordo com um contexto muito específico. Mas isso é muito claro e muito patente no Evangelho segundo São João. Nós podemos ver claramente esta intenção teológico-espiritual ao lermos o 4º Evangelho. E no que concerne a Passio Domini, aos relatos da paixão de Cristo, isso não é diferente. Em São João, isso é muito presente. Agora vejam bem, irmãos,
Quando nós vemos a imagem de Cristo crucificado, nós estamos acostumados a ver esta imagem no sentido padecente. Jesus é sempre apresentado morto, padecido sobre o madeiro, sangrando, coroado de espinhos, com o lado aberto, completamente desfalecido sobre a cruz. Isso porque, de um certo período histórico para cá, se evidenciou sempre mais na paixão de Cristo, na sua morte sobre a cruz, o aspecto sacrificial. Cristo que é lapidado, Cristo que é torturado, Cristo que é humilhado e Cristo que é pregado sobre o madeiro, tendo o seu sangue derramado pelo perdão dos nossos pecados, pagando o preço da nossa culpa e através do seu sacrifício ele nos dá a salvação. Isso está absolutamente correto. De fato, isso corresponde à verdade. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que nos primeiros séculos da Igreja, quando era retratada a cruz, esta era retratada muito mais em sentido de glória, de vitória, de elevação do que propriamente de padecimento. Tanto que nas antigas igrejas romanas, nós vemos os antigos mosaicos, a cruz é retratada sem o crucificado, geralmente dourada, com pedras preciosas, gloriosa no céu, e dela saem os ramos da árvore da vida, porque para os primeiros cristãos a cruz era muito mais um instrumento real. Quando eu digo real, não de realidade, mas de realeza, é o instrumento da realeza de Cristo, o seu trono glorioso, onde se dá a sua vitória sobre o pecado e onde ele se encontra como justo juiz e como Rei dos Reis, elevado porque se fez obediente aos desígnios do seu Pai. É claro que com o advento da Idade Média, principalmente com a arte barroca, a cruz toma mais uma dimensão de sacrifício, dor, sofrimento, padecimento. Padre, qual destas duas dimensões é a correta? Naturalmente que as duas são corretas, porque, por um lado, a cruz é sim o instrumento de sacrifício, o altar onde o Cordeiro é imolado pela nossa salvação, o Cristo sofredor. Mas, por outro lado, a cruz é o trono real do Filho de Deus, onde ele se senta para julgar a humanidade, pois diante dele se encontram aqueles que o rejeitam e se encontram aqueles que o seguem na fé e na verdade. A cruz é a nova árvore da vida, porque dela podemos nos alimentar da água e do sangue que jorram do lado aberto de Cristo. Eu não estou aqui a dizer, não posso afirmar isso por carência de conhecimento, que esta dimensão de glória, de vitória de Cristo tão exaltada pelos primeiros cristãos nos primeiros séculos, venha do Evangelho de São João. Mas é preciso dizer que, se os três primeiros evangelhos, os sinóticos, evidenciam tanto essa dimensão do sofrimento de Cristo, ele que é conduzido, ele que é blasfemado, humilhado, ultrajado, essa dimensão do sofrimento, da dor, a vítima que vai silenciosa ao matadouro, São João nos quer mostrar uma dimensão gloriosa do sacrifício da cruz, uma dimensão gloriosa da crucifixão. Por isso que, ao lermos a Passio Domini segundo São João, não podemos ver tanto a dimensão da dor e do sofrimento, mas precisamos ver ali o nosso Rei, sentado no seu legítimo trono, que é a cruz, elevada e para a qual todas as pessoas são convidadas a convergir, porque Jesus nos atrai ao seu trono, ele que está sentado sobre o trono da cruz. Como já dizia Santo Tomás de Aquino, Jesus carrega a sua cruz como um rei carrega o seu cetro. E São João nos mostra
essa dimensão muito claramente. Tanto, irmãos, que o relato da paixão de Cristo, segundo o quarto evangelista, pode ser dividido em 5 cenas, 5 cenários. O primeiro deles é num jardim, que depois os sinóticos vão nos dar a informação que se trata do Getsêmani, o Horto das Oliveiras, mas São João não dá nome, só diz é o jardim onde Judas e o seu destacamento de soldados aparecem para prender Jesus. Depois, Jesus interrogado na casa de Anás, sogro de Caifás, e que havia sido sumo sacerdote, mas já estava aposentado, era emérito naquele momento. O relato central, que é Jesus diante de Pilatos, procurador romano. O relato, a cena da crucifixão propriamente dita no Gólgota, e a cena final que conclui os 5 cenários, que de novo volta ao jardim, mas é o jardim do sepultamento, onde Jesus será sepultado. Percebam que o relato da paixão começa no jardim e termina em outro jardim, é uma clara referência ao Gênesis, o momento da criação. E dentre essas 5 cenas, nós temos a central, que é a cena de Jesus perante Pilatos. Esta cena, por sua vez, é dividida em 7 partes, e é sobre ela que eu gostaria de me colocar nesse momento, nesta nossa catequese. Jesus diante de Pilatos. Esta cena é dividida em 7 partes. Primeiro, um inicial diálogo de Pilatos com os judeus, no qual Pilatos diz para os judeus: façam, conforme vocês querem, tomem vocês as providências diante deste que vocês me trazem. E os judeus dizem: nós não podemos condenar ninguém à morte, de fato, porque as autoridades judaicas não podiam fazê-lo, condenar ninguém à morte, porque somente podiam fazê-lo segundo a autoridade romana estabelecida. Num segundo momento, nós temos um diálogo maravilhoso, sublime, entre Pilatos e Jesus, no qual Jesus mostra que ele de fato é rei e que o seu reino não é deste mundo. De fato, o reino de Cristo acontece nos corações. E acontece nos corações daqueles que aceitam a verdade. Tanto que Jesus fala sobre a verdade que é a revelação, pois a verdade, no sentido bíblico, é a revelação de Deus. Cristo é a verdade porque ele é o Deus que se revela, que se dá a conhecer. E aquele homem, aquela mulher que aceitam esta verdade e querem conformar a sua vida a esta verdade, nesta pessoa acontece o reino de Deus. E todos aqueles que vivem por esta verdade se tornam verdadeiro sinal deste reino, e este reino pode então acontecer em nível social, porque nós teremos homens e mulheres, seguidores e seguidoras de Jesus, que uma vez conduzidos por ele, iluminados pelo seu Espírito, inspirados pela sua palavra, se abrem à novidade do Evangelho e podem ser construtores de um novo mundo, um mundo que seja conduzido por Cristo, que é Rei dos Reis. O reino de Deus acontece no coração, portanto, daqueles que se abrem à verdade. Depois deste diálogo, Pilatos oferece aos judeus, às autoridades, a oportunidade de soltar um prisioneiro, no caso Jesus, mas eles preferem Barrabás, que é nomeado pelo quarto evangelho bandido. O termo grego que é traduzido para o português como bandido também é aplicado aos zelotas, por exemplo, pelo grande historiador judeu Flávio Joséfo. Os zelotas eram uma espécie de grupo dentre tantos que existiam no judaísmo do tempo de Jesus, que tinham uma visão messiânica revolucionária. Na visão deles, o Messias é político e vinha para destronar a autoridade opressora romana, e para isso eles precisavam da força. Barrabás
pode ter sido um zelota, e em Barrabás nós temos uma falsa figura messiânica. E diante dos judeus está o verdadeiro rei, que é Jesus, e o falso Messias, o zelota Barrabás. E o Salvador do mundo é oferecido a nós, e nós preferimos o falso Messias. É esta mensagem que João nos quer mostrar. A ironia do quarto evangelista: o verdadeiro rei nos é oferecido, mas nós preferimos o falso, aquele que é falso, o falso Messias, o falso profeta, o falso Salvador. Depois, irmãos, Jesus é coroado rei pelos soldados. Mais uma vez entra em cena a ironia de São João. Jesus é coroado de espinhos e sobre ele é colocado um manto vermelho, um manto de púrpura. É claro que ali estavam zombando de Jesus, mas o evangelista nos mostra que Jesus é de fato o verdadeiro rei. Tanto que a zombaria dos soldados, que é grande em Marcos, em Mateus e Lucas, em São João é quase nula, porque se restringe a algumas bofetadas que eles dão em Jesus, porque São João não quer exaltar a humilhação de Jesus, mas quer exaltar a sua realeza diante do mundo que o rejeita. Depois desta humilhação, desta coroação, Jesus, que é coroado rei pelos soldados, ele é enfim apresentado aos judeus por Pilatos, e é neste momento que vem a célebre frase do procurador romano Ecce Homo, que se tornou célebre em latim, mas em grego é idu ho anthropos, eis o homem. O que nós podemos aprender desta frase, irmãos? Eis o homem. Homem, anthropos, porque Deus se faz homem. Eis aquele que se tornou visível, eis a face visível do Deus invisível, eis o Deus que pode ser tocado na carne, eis aquele que se sacrifica por nós, eis aquele que nos dá a graça da salvação, eis aquele que se torna alimento, que se torna batismo, que se torna eucaristia, que se torna sacramento de salvação, eis aquele que se torna igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, que nasce do lado aberto dele. Eis o homem. E isso também retoma uma tradição que vem do livro de Daniel e que depois é trabalhada pelo livro das parábolas, que é um livro apócrifo que pertence ao chamado Pentateuco Enóquico, que depois vem rejeitado pelos judeus quando eles organizam o cânone do Antigo Testamento, mas que era considerado canônico pela Igreja Católica até o terceiro século. Só a partir do quarto século, quando o cânone é fechado, que o Pentateuco de Enoque vem deixado de lado. Mas se nós pegamos a carta de São Judas, que está no nosso Novo Testamento, é citado um trecho do livro dos vigilantes que pertence ao Pentateuco Enóquico. Isso para dizer que nos primeiros 3 séculos da Igreja, o Pentateuco Enóquico era considerado canônico. E o Pentateuco Enóquico trabalha essa figura do Filho do Homem, que os evangelhos nos trazem muitas vezes. Jesus é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é essa figura messiânica escatológica que vem para julgar os homens. E, de fato, em João, Jesus adquire essa função jurídica. Eis o homem, ele é o Filho do Homem, que é mandado por Deus, o verdadeiro Messias, que vem para nos julgar. E, de fato, depois que Jesus e Pilatos dialogam uma última vez, e Jesus mostra para Pilatos que o verdadeiro poder que ele, como procurador romano, tem, vem de Deus, porque crucificar Jesus é um desígnio do Pai para a salvação da humanidade. E Pilatos se torna um instrumento, porque através da autoridade dele, Jesus é crucificado e nós somos salvos. Portanto, esse poder é dado pelo alto, do alto, vem do alto. Portanto, irmãos, depois deste derradeiro diálogo entre Jesus e Pilatos, Pilatos traz Jesus novamente e o apresenta aos judeus dizendo: eis o vosso rei. Para finalizar essa nossa catequese, eu sei que já se alongou demais,
eu faço a leitura porque é muito importante, é o texto-chave de toda a cena. Escutadas estas palavras, diz o evangelista, Pilatos fez sair Jesus. A nossa tradução diz, e se sentou no tribunal, no lugar chamado pavimento, que em hebraico se diz Gábata. E ali disse aos judeus, eis o vosso rei. Eu gostaria de dizer, é preciso dizer que este verbo se sentou, que em grego é katizo, ele tem duas aplicações, uma aplicação transitiva e uma aplicação intransitiva. Quando nós traduzimos, ele fez sair Jesus e se sentou, se trata de uma aplicação verbal intransitiva, se sentou. Porém, se nós analisamos todo o texto e todo o contexto, é muito mais apropriado que devamos dar a este verbo katizo a aplicação transitiva, portanto, um verbo que pode reger um objeto. E aqui a tradução mais adequada seria, ela segue inclusive o verbo anterior. Escutadas estas palavras, Pilatos fez sair Jesus e o fez sentar. Não ele que se senta, Pilatos, mas ele que coloca Jesus sentado sobre o tribunal, sobre o lugar chamado pavimento, que em hebraico significa Gábata, o local ali do prédio onde ele se encontrava, onde estava Pilatos por ocasião da festa da Páscoa, que é o lugar do tribunal, Gábata, pavimento se diz em grego. Ele faz Jesus se sentar ali. Por quê, irmãos? Porque João está desde o início nos mostrando a realidade de rei que Jesus possui. Ele possui a realeza. Ele será coroado definitivamente quando se sentar no trono da cruz. Mas este momento com Pilatos, em que os judeus dizem crucifica-o, crucifica-o, manda-o, né? Fora, fora. Este momento é uma antecipação daquilo que vai acontecer no cenário seguinte, que é o cenário da cruz. Neste momento, irmãos, Jesus é coroado por Pilatos, é apresentado como um verdadeiro rei. Ele, coroado de espinhos, com o manto vermelho, que não lhe é tirado. Nos sinóticos os soldados tiram, em João não, ele permanece com o manto e com a coroa, e Pilatos, depois de o fazer sair, o faz sentar sobre o tribunal. Eis o rei que tem o poder de julgar. Pilatos, profetizando, sem saber, segundo João, apresenta Jesus como rei e juiz. E o que os judeus fazem? Aquilo que o prólogo já tinha dito. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso, aí está o julgamento do mundo. O mundo já foi julgado, porque aqueles que creem serão salvos, e aqueles que não creem já estão condenados, porque não creram na verdade que veio dos céus, se manifestou na carne e sentou-se no trono da cruz para nos salvar dos nossos pecados. Eis o homem, eis o vosso rei, aquele que se senta sobre o trono da cruz. Que nós possamos celebrar a paixão do Senhor com esta ótica, vendo aquele que é glorificado no alto da cruz e para o qual todas as pessoas são chamadas a ir ao encontro, porque Ele é o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.